rapaziada, boa tarde a todos, ligado aqui em mais um vídeo, mais um giro de notícias, a gente comentar aí tudo sobre o nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Antes de mais nada, pedir para vocês aquela moral de sempre, deixa o seu like aí, curte os nossos vídeos, cada curtida é importante para a gente estar chegando mais longe aí, a mais seguidores. Curtiu, olhou os vídeos, gostou? Se inscreve aí no canal aí, deixa aí seus comentários, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, beleza? E dá aquela moral nas nossas redes sociais, beleza? Universo Cruz Maltino lá no Instagram, o Cruz Maltino no Twitter e Cruz Maltino CRVG no Facebook, beleza? Vamos lá, um giro de notícias aí rápido, nessa tarde cinzenta no Rio de Janeiro, segunda-feira, dia de representação no CT do Almirante, primeiro dia de treino comandado pelo Marcelo Cabo. O Vasco que teve algumas surpresas, alguns jogadores aí foram dadas férias prorrogadas, né? Foram estendidas as férias de alguns jogadores que dão a entender aí, possivelmente são jogadores que vão encabeçar aí a barca de São Januário. São eles Gustavo Torres, Henrique, Marcos Júnior, Leonardo Gil, Pikachu, Neto Borges, o zagueiro Werley e, para mim, a maior surpresa nessa lista aí de não reapresentação nessa segunda-feira, o jovem Lucas Santos, jogador da base do Vasco, jogou o primeiro jogo, inclusive, do Campeonato Carioca com a camisa 10, foi muito mal mais uma vez e provavelmente deve estar aí caçando novos rumos, o Vasco deve estar aí planejando negociar o jogador, ou emprestar, ou vender, né? E os demais jogadores devem ter aí suas rescisões de contrato, tá? Falar um pouquinho aí das novidades de ontem, das duas contratações que o Vasco anunciou, na verdade, que ainda vão ser apresentadas, eles são esperados no CT do Almirante amanhã. O meia Marquinhos Gabriel, meia atacante, de 30 anos, canhoto, começou no Santos, jogando um belo futebol no Santos, com passagens aí pelo Corinthians, após disso, Atlético Paranaense, Cruzeiro, rescindiu o contrato com o Cruzeiro em outubro de 2020 e está aí, agora vai vestir a camisa do Vasco. Queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham? É um bom reforço para o Vasco? Será que é um jogador que o Vasco vai conseguir recuperar o seu futebol? Será que os novos ares do Rio de Janeiro, no Clube de Regatas Vasco da Gama, aí, o Marquinhos Gabriel, será que consegue recuperar o seu bom futebol que teve no Santos? Até no Corinthians jogou bem. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. O outro reforço, o zagueiro Hernando, zagueiro de 32 anos, revelado no Goiás, com passagens por Inter e Sport, e estava no Bahia no ano passado. Eu considero um bom zagueiro, o Hernando, apesar que, assim, muita gente reclamando, trouxe o Hernando, jogador velho, e deixou o Marcelo Alves embora, dispensou o Marcelo Alves. Eu, particularmente, acredito que o Vasco poderia ter ficado com o Marcelo Alves, óbvio, que era o melhor zagueiro que tinha no elenco do Vasco, e poderia ter contratado o Hernando também sem problema nenhum. Para mim foi um erro essa dispensa do Marcelo Alves, mas possa ser aí um grande acerto essa contratação do Hernando, que não é mau zagueiro, é um bom zagueiro, que já jogou de lateral direito, inclusive no Bahia, ano passado, numa derrota que o Vasco teve de 3-0 em Pituaçu, o Hernando jogou de lateral direito, já teve uma passagem também pelo Internacional, onde ele jogou de lateral esquerdo, então já jogou nas duas laterais, mas zagueiro, no miolo de zaga ele vai bem, é um jogador interessante, tem uma bola aérea muito forte, tanto ofensivamente, tanto defensivamente, e o Vasco precisa, que a bola aérea do Vasco é muito fraca. Os dois jogadores assinaram contratos de 1 ano, com um contrato de produtividade, um salário fixo e mais metas a serem alcançadas, tá bom? Falar aí das especulações, o GE ontem especulou a vinda do Wellington Nem para o Vasco, jogador revelado no Fluminense, canhoto, velocidade, passagens aí, até chegou a algumas seleções brasileiras, algumas categorias, jogador que passou pelo São Paulo e era do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia,
O jogador está sem clube desde o final de 2019, quando rescindiu com o Shakhtar, e pode aparecer em São Januário. A princípio seria semanas de testes, é uma espécie de peneira, digamos assim, que o Vasco faria com o jogador para avaliar aí uma possível contratação. Queria a opinião de vocês. O que vocês acham? É uma boa a contratação do Wellington Nem? Vocês contratariam o Wellington Nem? Eu, particularmente, não é um jogador que eu contrataria. Para mim é um jogador que há muito tempo já não joga um bom futebol. O Fluminense tentou repatriá-lo, tentou trazê-lo de volta a brilhar onde ele já brilhou uma vez, não deu certo. Então é uma contratação arriscada, um jogador já veterano. Eu queria a opinião de vocês aí em relação ao Wellington Nem. Mais uma especulação que surgiu aí na internet, que Tiquinho Soares teria sido oferecido ao Vasco, não só ao Vasco, mas a alguns outros clubes. Tiquinho Soares, um jogador de 30 anos, atacante, jogou em muitos times pequenos no Brasil, do Nordeste, Norte. Depois, em 2016, estourou no Vitória da Bahia e foi vendido ao Porto em 2017, onde fez uma boa temporada no Porto, campeão português. Foi um jogador muito útil no título, um jogador muito importante no elenco. Fez boas partidas, um jogador interessante, até um jogador que não é velho, 30 anos apenas, então ainda tem lenha para queimar no futebol. Eu acho que seria uma contratação interessante, uma posição que o Vasco precisa, um jogador experiente, um jogador que já é vivido de Europa, um jogador que tem qualidade, mostrou isso no Porto. Quem acompanha o Campeonato Português, quem acompanhou na época do Tiquinho Soares no Porto, via que era um jogador que tinha qualidade. Então, ele estava na China, no Tianjin Teda, e teve seu contrato lá encerrado, aquela crise, né, de coronavírus, alguns times chineses fechando as portas. Então ele está aí livre no mercado e poderia pintar aí na colina. Deixe no comentário de vocês aí, vocês conhecem o Tiquinho Soares? Seria uma boa a contratação dele para o Vasco? Deixa aí no comentário aí a opinião de vocês, beleza? Mais um atacante também cogitado no Vasco, que também joga pelos lados, o jogador Morato, que é do Bragantino, jogador de 28 anos, começou a sua carreira no Ituano, bem no Ituano, se destacou, foi para o São Paulo em 2017, onde não teve muitas oportunidades, depois foi para o Sport em 2018, emprestado, e o Bragantino exerceu a compra, comprou o jogador, e desde então ele foi muito importante na reconstrução do clube, foi ali um jogador importante, ali um dos líderes do elenco na transição Bragantino e Red Bull Bragantino, o patrocínio que entrou, muito importante na campanha de acesso à Série A do Bragantino. Então, assim, já foi especulado na última janela de transferência, quando ainda era a antiga diretoria, e mais uma vez volta a surgir o nome do Morato novamente. Queria saber a opinião de vocês também. O que vocês acham da possibilidade de negociação que o Vasco estaria negociando com esse jogador? Mais uma especulação também que saiu no GE, a possível contratação já bem adiantada até, uma contratação aí bem encaminhada do lateral esquerdo Zeca, de 26 anos, jogador ainda jovem, né? Que começou no Santos muito bem, muito importante lá naquele time do Santos, um bom lateral, chegou à seleção olímpica e campeão olímpico, medalha de ouro na Rio 2016 como jogador do Santos. Teve uma saída conturbada em questões dele lá com o clube santista, com a torcida, enfim, saiu do Santos, foi para o Internacional, onde não conseguiu repetir boas atuações. Ele foi para o Internacional tendo ficado muitos meses parado por conta do imbróglio dele com o Santos. Então chegou lá e não conseguiu ter uma sequência de jogos. Foi emprestado depois ao Bahia, que teve problemas pessoais, passou pelo falecimento da mãe, teve alguns problemas que não conseguiu também jogar no Bahia, e agora aí pode estar próximo a vestir a camisa do Vasco. Eu particularmente acho um bom jogador, uma boa aposta, um jogador ainda novo, né, 26 anos, e claro, olhando para o elenco, uma posição carente no Vasco, que hoje,
com as dispensas aí de Neto Borges e Henrique, que não vão ficar no Vasco, o Vasco hoje não teria lateral esquerdo. O único lateral esquerdo que o Vasco teria é o Riquelme, que está machucado, nem está atuando nesses primeiros jogos do Carioca. Então, seria uma ótima contratação, no meu ponto de vista, o Zeca para a lateral esquerda. Eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham do jogador, se ainda pode render e se pode ajudar o Vasco da Gama, porque qualidade ele tem. Falando do Riquelme, o jogador está machucado, como eu falei, perdendo as primeiras partidas, onde ele teria a oportunidade de se mostrar ali para a nova comissão técnica. Mas uma curiosidade aí, o contrato do Riquelme está próximo ao fim. O contrato do Riquelme acaba em outubro de 2021, desse ano, e o jogador ainda não renovou o seu contrato. Daqui a um mês e pouco mais de um mês, o jogador já podia até assinar um pré-contrato com qualquer clube. Então, um alerta para a diretoria, um jogador que já deveria ter o contrato renovado faz tempo, que é um ativo muito importante do clube. Ele é até empresariado pelo pai do Neymar, então um empresário que tem muito conhecimento de mercado, e o nome de Riquelme já foi especulado várias e várias vezes em grandes e gigantes europeus, como Paris Saint-Germain, como o próprio Barcelona, Juventus, já foi especulado várias vezes o nome do Riquelme. Então é um absurdo. O Riquelme deveria ter uma multa rescisória altíssima e um contrato longo com o Vasco para garantir a permanência do jogador, que ainda nem estreou como profissional e corre o risco de sair e o Vasco não ganhar nada com isso. E seria uma vergonha, uma coisa totalmente ridícula, e a gente espera que a diretoria, o mais rápido possível, renove o contrato aí do Riquelme. Antes de encerrar o vídeo, queria dar os nossos parabéns em nome do canal Universo Cruz Maltina a todas as mulheres, a todas as vascaínas principalmente, né, que acho que sempre foi um clube que lutou pela igualdade, tanto na cor, tanto no credo, tanto em gênero. Então, ficam nossos parabéns nesse Dia Internacional da Mulher para todas vocês, tá bom? Um beijo para todas as mulheres, saudações vascaínas para todos vocês. Qualquer novidade a gente volta aqui para trazer qualquer tipo de notícia aí do Vascão, beleza? Forte abraço, saudações vascaínas aí, tamo junto.